Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 1º de janeiro de 2023, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E ontem, na véspera do Ano Novo, houve 2 grandes ataques russos a alvos civis na Ucrânia. E ao contrário dos ataques anteriores que visavam a infraestrutura, ou seja, subestações, usinas elétricas, esse tipo de coisa, esse ataque de ontem visava apenas áreas civis, ou seja, o objetivo era só matar gente mesmo, nem sequer o objetivo de interromper a malha elétrica ucraniana houve, né? Infelizmente, isso parece que pegou o sistema de defesa antiaéreo ucraniano desprevenido. Evidentemente, um sistema de defesa antiaéreo você programa ele conforme são os seus alvos que você acha que o inimigo vai atacar, e dos 20 mísseis que foram lançados ontem pela Rússia, apenas 12 foram interceptados. Então, uma taxa muito abaixo do que vem acontecendo nos últimos ataques russos, né? Houve 2 mortos e 50 feridos em toda a Ucrânia, e depois, à noite, os russos ainda fizeram ataque com drones iranianos Shahed 136. Os drones iranianos foram todos derrubados, todos os 45. Mas de qualquer forma acabou sendo um fim de ano trágico lá na Ucrânia, o que não impediu os ucranianos de festejarem. No final do dia, chegando perto da meia-noite, os ucranianos foram para a Praça Sofia, lá que é uma das praças centrais de Kiev, para comemorar o Ano Novo, né? E os russos não puderam fazer o mesmo, porque na verdade a Praça Vermelha lá em Moscou foi fechada, as defesas antiaéreas russas funcionaram ontem e aviões ficaram de prontidão em Moscou esperando algum tipo de ataque lá, né? A gente não sabe se não houve o ataque ou se o ataque houve, mas as defesas antiaéreas conseguiram impedir que se materializasse lá em Moscou, né? De qualquer forma, houve explosões em vários lugares da Rússia, inclusive em Moscou, um restaurante lá explodiu, não se sabe ainda o motivo, né? Na linha de frente em si teve poucas mudanças. Vamos ver esses assuntos e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Cor de Burro Quando Foge, Jonathan0406 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como dá para ver aqui, ainda tem alguns lugares da Ucrânia com problema de energia elétrica, muita coisa aconteceu aqui em Kiev, o ataque foi realmente centrado em Kiev, houve ataque a outras cidades também, mas ontem foi principalmente lá, né? Aqui a gente tem uma visão do hotel Alphavito, que foi um dos hotéis aí impactados por esses mísseis. Como vocês podem ver, é um hotel civil, veja, de fato, a Ucrânia tem atingido alguns hotéis civis lá na região de Donetsk e coisa e tal, mas são hotéis que são usados por militares. Esse caso aqui não, foi uma retaliação totalmente sem sentido dos russos, porque não tem nenhum propósito militar aqui, né? Parece que foi nesse hotel que teve a moça de 22 anos que acabou vindo a falecer, e teve também vários feridos, inclusive um jornalista japonês que estava hospedado no hotel, acabou se ferindo, né? Então isso aqui acabou sendo a principal face desse ataque de ontem lá na Ucrânia, no último dia do ano. Dá para ver que parece que foi um míssil Iskander, né, que é um míssil de grande porte. E para quê, né? É aquilo que a gente vem falando. Esse ataque de ontem na Ucrânia foi ainda mais sem sentido que os ataques que os russos fazem à infraestrutura. Um míssil desses custa uma fortuna enorme. E embora você possa dizer que não, consertar esse hotel também vai custar caro e coisa e tal, mas a verdade é que isso daí de forma alguma diminui a capacidade ucraniana para a guerra, não diminui nada. Os ucranianos continuam com sua força militar intacta, né? Então é o tipo não apenas de um desperdício de dinheiro russo, mas também algo com custo-benefício bem questionável, né? É lógico, antes de tudo, é um absurdo isso daí, é um crime de guerra. Atingir civis sem nenhum propósito, isso é um crime de guerra, mais um cometido pelos russos. O meu ponto é, além de ser um crime de guerra, uma coisa horrível, algo que não deveria acontecer, é também uma idiotice em termos de planejamento militar, o que denota exatamente desespero da parte do Putin, né? Bom, não foi só ali, né, não foi só esse prédio, evidentemente, como a gente falou, foram 20 mísseis, 12 foram interceptados, mas ainda assim outros 8 caíram. Um outro lugar que caiu um míssil aqui foi numa redondeza ali de Kiev. Dá para ver aqui que destruiu várias casas aqui, também um lugar totalmente residencial.
não tinha nada de nenhuma instalação militar, não tinha nada significativo aqui, né? Realmente muito triste esse tipo de coisa. Aqui está a estatística oficial liberada pelas Forças Armadas ucranianas. 12 dos 20 mísseis russos foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana, né? E esses mísseis, como eu falei, foram muito focados aqui em Kiev, embora houve também mísseis em outros lugares da Ucrânia, né? E além disso, à noite, os mísseis foram na parte da tarde, tá? Vocês lembram, quando eu gravei o vídeo de ontem, eu falei, ó, nesse momento os russos estão fazendo um ataque, a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Então foi no momento que a gente estava gravando o vídeo de ontem, por volta de 1h da tarde mesmo, lá em Kiev, em que aconteceu esse tipo de ataque com os mísseis, né? À noite, entre a noite do dia 22, né, o 31 de dezembro de 2022 e 1º de janeiro de 2023, um total de 45 drones iranianos foram usados pelos russos, foram todos derrubados, mas é lógico, isso ainda causou algum dano, porque às vezes o drone é derrubado, cai ainda em algum lugar, né? Então, essa foi a estatística aqui dos drones iranianos lançados pelos russos, né? E os russos tiveram aqui que resolveram fazer uma brincadeira, desejaram Feliz Ano Novo num dos drones aqui, né? E lógico, os bloggers russos estão comemorando que os ucranianos passaram o Ano Novo sendo bombardeados e coisa e tal, mas a verdade é que não é bem essa a verdade, né? Aqui na Praça Sofia, que é no centro lá de Kiev, o pessoal ainda se reuniu para ver a passagem do ano lá. É lógico, se você pegar as fotos dos anos passados lá, a decoração é muito mais festiva, muito mais bacana e coisa e tal. Esse ano não tiveram uma grande decoração, tem só uma árvore de Natal aqui meio meia boca e coisa e tal, mas a população foi para a praça, comemorou, mesmo depois de tudo isso ter acontecido, né? E, ao contrário, lá na Rússia, o pessoal foi retirado da Praça Vermelha por, supostamente, um risco de um ataque ucraniano ali na Praça Vermelha, em Moscou, né? O que a gente sabe é que foram relatadas explosões no ar, ou seja, pode ser que a defesa antiaérea tenha, de fato, atuado ali, tenha impedido um ataque ucraniano à capital da Rússia. Mas o fato é que, embora os Telegram russos estejam comemorando que, que Kiev, o Ano Novo em Kiev, o pessoal teve que ficar se protegendo de bomba e coisa e tal, a verdade é que Moscou estava muito mais perto dessa realidade do que Kiev. Em Kiev o pessoal até comemorou a passagem do ano aqui sem problema, né? E não foi só em Kiev, né? Também teve aqui esse hospital de crianças, hospital infantil em Kherson, que foi atingido minutos antes do Ano Novo, né? Nesse caso aqui não é nem míssil nem drone, como o Kherson está bem na linha de frente, eles usam artilharia normal de guerra, né? Então foi atingido aqui o hospital, as enfermeiras conseguiram salvar as crianças, ninguém ficou ferido, mas o hospital em si foi totalmente destruído, o que é mais um absurdo nisso daí, né? No final das contas, em toda a Ucrânia, ao longo do dia de ontem, foram 2 pessoas mortas e 50 feridos aqui, distribuídos em vários lugares. Dá para ver que a maior parte aqui em Kiev, né, com 1 morto e 22 feridos, mas em Dnipro teve 1 ferido, Donetsk 1 ferido, Zaporizhia 5, Mykolaiv 6, Kharkiv também 1, e em Kherson, que teve a outra pessoa morta e mais 4 feridos, e essa outra aqui que eu confesso que eu não consegui ler esse daqui. Se alguém conseguir ler o nome desse oblast aqui, né, deixa aí nos comentários. Eu acho que é isso daqui, ó, Khmelnytsk, é esse outro aqui em que houve também um ataque aqui, né? Ou seja, uma crueldade absurda, um ataque sem sentido nenhum. Mas enfim, como eu falei para vocês, só mostra o desespero dos russos, porque nem atacar a infraestrutura ucraniana eles estão conseguindo mais. A verdade é essa. A gente viu no dia 29 que eles fizeram um ataque, tentaram derrubar a infraestrutura ucraniana de energia elétrica para deixar o pessoal sem luz na virada do ano e não conseguiram. E aí, no desespero deles, sem conseguir fazer nada, acabaram jogando mísseis caríssimos para destruir prédios civis, né? Uma coisa que além de um absurdo, é um contrassenso econômico enorme. Denota realmente desespero do Putin, né? Bom, além disso, a gente teve alguns ataques hoje cedo. Hoje cedo, em Tokmak, foi atingida algum armazém aqui, próximo aqui, ó,
A gente sabe que os ucranianos estão atingindo vários locais de concentração de tropas ali em Tokmak, em Melitopol, e atingiram esse hoje cedo, e aquele negócio, a gente não tem imagem de todos os ataques que eles fazem, né? A gente tem falado aqui nos últimos dias que eles fizeram vários ataques ali naquela região, Melitopol aqui, Tokmak, enfim, essa região toda aqui que é o corredor de terra, né, a ponte de terra entre o Donbás e a Crimeia. Os ucranianos estão atingindo com muita frequência essa região, causando muitas mortes nos russos, e ontem foi mais um caso desse, ou hoje, né, foi mais um caso desse aqui que eles fizeram. Isso daqui é bom quando a gente tem uma imagem. Raramente a gente tem essas imagens desses ataques ali na região. Também teve ataque ontem à noite a Donetsk. O centro de Donetsk, dá para ver aqui, está pegando fogo. Vamos ver se dá para ouvir alguma coisa. Новогодняя ночь, Донецк. Зарена, это, блядь, это Ватутина. Ватутина, это движняк. Сейчас был Экспо Донбасс, вот Ватутина. Это центр, ебать. Ну, центр, да. E parece que dá mesmo para ouvir, munição, detonação secundária, né? Então isso significa que certamente foi algum depósito de munição, alguma coisa ali no centro de Donetsk que foi atingido. Como a gente tem falado para vocês, Donetsk é essa grande cidade ucraniana que está ocupada pelos russos desde 2014, e os russos usam ela como uma base muito forte para as operações deles. Os ucranianos têm recentemente feito vários ataques aqui para diminuir essa capacidade russa de logística, né? Isso aqui foi uma outra explosão em Kuibishevsk, que é um distrito de Donetsk, né? Então aquela primeira foi no centro de Donetsk, essa daqui foi em Kuibishevsk. Então dá para ver aqui também a explosão com muita força nesse distrito. Не знаю, что горит. Ребятки, Куйбышевский район. Kuibishevsk é essa região aqui, ó, de Donetsk, né? É um distrito de Donetsk, uma parte da cidade de Donetsk. Aqui, ó, munição pegando fogo. Ou seja, também pegaram um depósito de munição com certeza ali, né? Mas não foi só nessa região, na região ocupada da Ucrânia, que foram atingidas coisas. Isso daqui foi uma grande explosão em Omsk. Omsk é uma cidade russa bem para cá, bem aqui no leste mesmo. Aqui, ó, Omsk fica aqui, já bem próximo do Cazaquistão, né? Próximo até da China. A China já é aqui, ó. Houve essa grande explosão lá em Omsk, né? E teve outros casos também, em Briansk, Kursk, Rostov, Vorozhenevsk, Moscou e São Petersburgo. Ou seja, houve aí alguma ação aí, ou então um monte de gente fumando, né, para dar esse monte de acidente num monte de lugares lá na Rússia, né? É lógico, eu não preciso explicar para vocês que existe sim a suspeita de que todos esses, entre aspas, acidentes que acontecem na Rússia são parte de operações da Ucrânia. Eu não acredito que seja, tá? Mas existe essa suspeita. Pode ser que isso tenha sido indicado justamente porque, como a gente viu aqui, lá em Moscou houve de fato um acidente, que uma taverna lá, Taras Bulba, pegou fogo no centro de Moscou e causou, o prédio acabou sendo demolido, o prédio acabou vindo abaixo, né? Então pode ter sido um acidente. Provavelmente foi um acidente, mas enfim, ainda causou uma boa confusão lá no centro de Moscou ontem, né? E isso daqui, como a gente falou, Moscou, eles fecharam a Praça Vermelha, ficaram com medo e fecharam a Praça Vermelha em Moscou ontem. Ou seja, havia pelo menos a suspeita de que poderia haver um ataque ali, ou uma ação terrorista, ou alguma coisa do gênero, né? No final das contas, não se confirmou nada, mas que eles estavam com medo, eles estavam aqui, ó. No campo aéreo, né, na base aérea de Kubinka, que é próximo a Moscou, vários aviões Su-30 SM-35, 7 aviões, eles levantaram voo para proteger Moscou
ficaram circundando a cidade, procurando eventualmente mísseis ou alguma coisa ali, né? E a defesa aérea próxima a Moscou estava operando. Houve acionamento da defesa antiaérea em Moscou. Se foi algum drone que os ucranianos mandaram, ou também alguma coisa enganada, por engano, né? Pode ser também, né? A defesa antiaérea, como vocês sabem, o radar identifica algumas coisas ali, mas nem sempre você tem um acerto de 100%, né? O radar pode ter identificado, sei lá, um drone comercial comum ou algum outro objeto que não era importante, e no entanto acionou a defesa antiaérea e o míssil foi disparado e coisa e tal, né? Então essa foi o que aconteceu ontem, né? As forças especiais do FSB também estavam em alerta devido a uma suspeita de alguma coisa, mas até onde a gente sabe não aconteceu nada em Moscou, só aquele restaurante que pegou fogo, né? Bom, uma coisa positiva que aconteceu ontem foi mais uma troca de prisioneiros de guerra. 140 defensores ucranianos foram retornados, né? Tem aqui... o pessoal comemorando a volta para casa aqui no ônibus. Passaram pelo checkpoint ali, passaram pela linha de frente. Enfim, sinal de comemoração, sempre positivo isso, né? Sempre muito positivo o pessoal retornar. Bom, vamos dar uma olhada na linha de frente. Como eu falei para vocês, não teve grandes mudanças de ontem para hoje. O pessoal estava provavelmente comemorando o Ano Novo, né? Não teve muito avanço. Há uma suspeita de que os russos tentaram avançar próximo a Rauliapole, mas vamos dar uma olhada aqui, né? O Defimon faz aquela thread dele sempre muito boa, recomendo muito que vocês sigam ele, falando sobre o clima, como é que está lá nos lugares, né? E aqui, por exemplo, próximo a Svatov, o que ele fala é que houve uma tentativa russa de avanço em direção a Stelmarivka, mas foi bloqueada pelos ucranianos, então não teve grandes mudanças aqui. Aqui também em Kriminá houve novamente avanço em direção a Nevsky e em Chervonopopivka, e de novo foi bloqueado pelos ucranianos, então também não teve nenhuma grande mudança aqui. Também houve um avanço em direção a Bilororivka, mais ao sul um pouquinho, novamente sem nenhuma mudança, né? E aqui em Barmut também é o mesmo panorama. Os russos tentaram avançar em vários pontos aqui, Soledar, Bakhmutste, Pidorodne, e pelo leste da própria Barmut, e também aqui em Klishivka, mas aparentemente não conseguiram avanço significativo, né? Aqui em Donetsk também tentaram mais uma vez, há muito tempo, desde 2014, os russos tentam retomar Avdiivka, mas não conseguem. Todas as tentativas deles de avançar aqui, de cercar a cidade, têm sido inúteis, né? E também aqui em Marinka não conseguiram avançar aqui também. Aqui é onde houve supostamente um avanço russo aqui na região de Zaporizhia, né? Rauliapole é uma grande concentração de tropas ucranianas aqui na região, e essa cidade aqui, Dorornianka, né, é uma cidadezinha aqui que, segundo os russos, eles retomaram essa cidade. Ela estava na mão dos ucranianos e os russos teriam retomado aqui. Mas tem gente também dizendo que não, que eles tentaram avançar, mas não tomaram a cidade. Então, embora o Defimon esteja colocando aqui como ela tendo sido conquistada pelos russos, eu esperaria um pouco. Eu acho que ainda não está certo que os russos tomaram ela não, né? Vamos aguardar isso daí. Foi a única mudança na linha de frente de ontem para hoje. O Instituto para Estudo da Guerra fala sobre o discurso de Ano Novo do Putin, que ele fez junto com um monte de militares e coisa e tal, e a gente já vai falar sobre isso porque é muito engraçado, né? As caras que estão do lado do Putin são sempre as mesmas caras, são os agentes do FSB de uma unidade específica que é para tirar foto com o Putin. É impressionante isso. Como é que o pessoal tem... É uma hipocrisia do caramba, né? Enfim, vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas o que ele diz é justamente que começam a surgir muitas dúvidas sobre a capacidade do Putin nessa guerra, né? Mesmo a elite russa tem a impressão que o Putin não sabe para onde vai nessa guerra. Ele fez o discurso dele do quartel do Distrito Militar Sul, então em tese ele está dizendo que estava lá
estava dentro da guerra, né, da região de guerra, mas não, ele estava no Distrito Militar Sul, lá na Rússia, não teve nada a ver com isso, né? E no final ele fala sobre os ataques que foram feitos contra alvos ucranianos no dia 31 de dezembro, o que mostra, segundo ele aqui, que realmente sem nenhum sentido militar isso, sem nenhuma lógica. Agora os bloggers militares russos continuam descrevendo o escopo do ataque de forma similar, né? Como se isso tivesse algum efeito de fato, né? Como se isso estivesse mudando alguma coisa na guerra, né? Bom, essa aqui foi a cerimônia lá que o Putin fez com os soldados lá no discurso dele de fim de ano, né? E essa foto aqui foi a foto principal dele com os soldados, tá vendo? E aí o pessoal tá apontando que esse pessoal aqui é sempre o mesmo, né? O Putin tem uma divisão de pessoas da FSB, aí o pessoal fica brincando aqui dessa mulher aqui, que ela é pescadora, aí depois virou uma familiar, mãe de um soldado na guerra, e aqui agora ela é uma militar e coisa e tal, e são sempre os mesmos rostos. Se você procurar, é sempre a mesma coisa, é impressionante, né? E é aquele negócio, é tão descarada a coisa que é lógico que os russos sabem disso, né? É que eles veem esse tipo de foto mais como um valor formal do que algo que diga a verdade de fato, né? São tantos anos sobre esse julgo do socialismo lá na Rússia, sobre esse julgo da falsidade, desde a época da União Soviética, né? Que o pessoal já entende que, na verdade, isso daqui é uma mensagem do Putin, não é que realmente ele queira que você acredite que ele está com as tropas e coisa e tal. Ele não está, ele não vai fazer isso, né? Tudo armado. Mas essa é a mensagem que ele quer passar para a população russa, né? Enfim, realmente, a gente tem que começar a acostumar com esse tipo de coisa, porque é o que a gente vai ver aqui no Brasil também com o avanço do comunismo. Aqui, muito provavelmente, com o Lula, a gente vai ver esse mesmo tipo de coisa, cada vez mais falsidade, cada vez mais hipocrisia. É o normal, o esperado, comecem a se acostumar com esse tipo de coisa aqui no Brasil, né? E saiu uma matéria aqui interessante na Business Insider falando sobre o Inner Circle do Putin, né? O círculo de amizades mais próximos do Putin, os Siloviki, que são os poderosos ali, né? Que é o pessoal... Muita gente tem a impressão ainda que são os oligarcas russos que são os poderosos, mas não, os oligarcas russos eles foram muito poderosos na década de 90. O Putin, quando entrou, fez justamente uma ação para tirar poder político. Então os oligarcas russos hoje, eles ainda têm muito dinheiro, ainda são muito ricos, mas o Putin controla todos eles. Nenhum deles tem mais capacidade de atingir o Putin. O que o Putin tem hoje em dia são os Siloviki, que é um grupo de pessoas que apoiam o Putin, que é esse Inner Circle que eles estão falando aqui. E o pessoal está ficando preocupado, porque o presidente russo parece que não sabe o que fazer com a guerra na Ucrânia, né? E a impressão que dá é exatamente essa. Os russos sabem que não conseguem sequer manter a linha de frente que eles têm hoje, né? Ficam mandando mobilizados para lá, sabendo que os mobilizados vão fazer muito pouca diferença, e no final das contas é uma questão de tempo até a Ucrânia retomar os territórios todos dela. O que o Putin está fazendo, o que parece estar fazendo, é uma aposta no tempo, uma aposta de que em 2023, por exemplo, os Estados Unidos vai se cansar de ajudar a Ucrânia, a Europa não vai querer mais saber de guerra e coisa e tal. Essa aposta dele, um componente dela, que era a Europa ficar sem gás no inverno e com isso desistir de apoiar a Ucrânia, eles tinham essa impressão, eles tinham essa ideia, isso já foi por água abaixo, a Europa está com os reservatórios cheios, o preço do gás já caiu para níveis diante da guerra. Então, embora o inverno esteja difícil na Europa, né, os preços estão mais caros, a energia está mais cara, mas não vai ser essa catástrofe que o Putin imaginava. Então ele parece que fica tentando só ganhar tempo, né, esperando, porque ele tem a impressão que ele consegue esperar indefinidamente, enquanto os países do Ocidente e dos Estados Unidos não têm essa paciência toda, né? Como no Ocidente, nos Estados Unidos, tem eleições, esse tipo de coisa, eles não podem esperar, não podem se dar o luxo de ficar esperando por muito tempo, ou corre o risco de perder votos. Então é nisso que o Putin está apostando. Só que o problema é que para a Rússia isso está ficando muito ruim também, né? Para os oligarcas russos já está terrível, mas eles não têm poder de mudar nada. Agora, até para esse círculo mais interno do Putin está ficando complicado, né? O pessoal está perdendo capacidade. E o fato é que eles falam aqui que muito da elite russa está perdendo a fé no Putin, mas não é só a elite russa, não. A gente tem falado aqui
até pelas mensagens no Telegram, né, dos russos, lá você vê realmente que houve uma mudança qualitativa, principalmente depois das contraofensivas em Kharkiv e Kherson. Muitos dos russos que antes achavam que não, que a Ucrânia está destruída, acabou a Ucrânia não existe mais, já estão falando de como se fosse inevitável a derrota da Rússia. A questão é como que ela vai acontecer, né? Então, o grande ponto é esse, né? Ele claramente não sabe o que fazer, ele está aguardando, está tentando postergar a guerra para ver se acontece alguma coisa que ajuda ele. O problema é que cada vez que ele posterga mais a guerra, a própria posição dele e do ciclo que apoia ele fica mais fraca lá dentro da Rússia, né? Um outro exemplo de problema que eles vão enfrentar agora é a questão de seguro de navios, né? Já aconteceu uma leva de suspensão de seguro de navio logo que começaram as sanções, porque as sanções realmente incluíam até isso, né? Seguradoras cuja maior parte fica no Ocidente, nos Estados Unidos, não podiam fazer seguros para, por exemplo, navios russos. Mas agora a coisa está indo um passo além. Por quê? Porque muitas seguradoras simplesmente vão cancelar a cobertura do risco de guerra. Infelizmente isso é ruim para a Ucrânia também. Por exemplo, aqueles navios que entram no Mar Negro para pegar trigo, né, nos portos da Ucrânia, tem toda uma proteção da Turquia e coisa e tal, mas para a pessoa que tem o navio, ela quer ter o seguro, né, que se acontecer alguma coisa, ela não vai perder o patrimônio dela. Um navio custa muito caro. E esses navios são navios civis, eles não têm proteção nenhuma. Se alguém mandar um missilzinho que seja lá, o navio afunda. Enfim, é uma coisa ruim para a Ucrânia também, mas certamente é muito pior para a Rússia, porque a Rússia depende muito de exportações nesse momento. A Ucrânia, bem ou mal, ela está sendo apoiada diretamente pela Europa, pelos Estados Unidos, então é lógico que isso é terrível, não poder exportar o trigo dela, mas assim, em última análise, não deve faltar dinheiro para a Ucrânia. Já para a Rússia, isso é uma possibilidade. Então, as resseguradoras, que normalmente fazem contratos com as seguradoras no dia 1º de janeiro, então é um contrato que é renovado anualmente, as resseguradoras não aceitam mais esse risco, então as seguradoras também vão ter que não fornecer mais isso para os clientes, né? Vocês sabem como funciona o mercado de resseguro, né? Quando uma seguradora faz um contrato que é muito arriscado, que tem caso de problema, o custo seria muito alto para ela arcar, ela pode repassar uma parte desse custo para a resseguradora. Resseguradoras é um punhado de empresas que existem no mundo todo, as principais são justamente no Reino Unido, e nos Estados Unidos tem uma também, tem outras na Europa, mas é um punhado de empresas que tem muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, a ponto de poder comprar essas apostas extremamente arriscadas, né? Se aquele navio afundar, eles vão ter dinheiro para bancar o seguro do navio, né? O problema é que justamente, aqui ele fala aqui que os principais são essas aqui, ó, Hannover Re, Munich Re, Swiss Re e a Lloyd's de Londres. A Lloyd's de Londres é a maior delas. Enfim, eles estão com esse problema. Uma vez que as resseguradoras não aceitam, as seguradoras também não estão aceitando mais. E embora isso vá prejudicar todo mundo, inclusive a Ucrânia, vai prejudicar muito mais a Rússia, né? O Mick Ryan faz uma avaliação aqui do que seria, quais são as perspectivas para 2023, né? Hoje é o 1º dia do ano, e daí? Para onde é que vai essa guerra, né? E ele fala algo que a gente já mencionou, que aparentemente nesse momento a linha de frente está numa espécie de standstill, né? Ou seja, ninguém consegue avançar, os ucranianos não têm equipamentos suficientes para avançar, os russos também não. Os russos receberam recentemente um monte de mobilizados, o que foi suficiente para parar o avanço ucraniano. Lembra, os ucranianos estavam avançando muito rápido, principalmente ali em Luhansk, retomaram várias cidades, depois de Zion, Liman, várias cidades ali, continuaram avançando, e daí começaram a vir os conscritos russos, os mobilizados russos, e aquilo que eu avisei a vocês. Não ia fazer muita diferença, mas alguma diferença fez. Foi capaz de parar o avanço ucraniano, né? Eles não conseguiram retomar a ofensiva, mas conseguiram parar o avanço ucraniano. E o que ele fala é que a grande questão para esse ano vai ser produção de munição, porque o fato é, tanto russos quanto ucranianos estão usando muitos cartuchos de munição e já estão no fim dos seus devidos estoques. Então você vai ter um problema agora que é justamente, é lógico, ficar sem munição, 100% sem munição não vão ficar, mas vão começar a ter que maneirar, começar a ter que fazer planejamento já considerando que não tem mais
munição à vontade, né? Tem que reduzir o escopo das eventuais ações que forem feitas. E a grande questão é essa, o quanto que o Ocidente vai ajudar a Ucrânia nisso, se vai ter capacidade de realmente reativar o seu complexo militar para a produção de cartuchos, né, de obuses, de munição para canhões. E eu já falei sobre isso também em alguns outros vídeos, né, principalmente os países da antiga cortina de ferro, né, a Tchequia e a Bulgária são dois países que ainda têm grandes fábricas de munição no padrão da antiga União Soviética, né, porque lembra, esses países todos da coluna da cortina de ferro, eles passaram para a OTAN. Então eles abandonaram as munições antigas da época soviética, né, e, cartucho 152, 122, e passaram a usar o 55, que é o padrão da OTAN. Com isso, eles desativaram também as fábricas que fabricavam cartuchos antigos. Mas justamente na Bulgária e na Tchequia, eles tinham contratos com vários países africanos que ainda usavam equipamento soviético, então eles mantiveram fábricas produzindo isso daí, né? E lógico, o ritmo de produção vai ter que ser aumentado em muito. Mas é algo que é possível, você já tem todo o know-how, já tem todos os equipamentos, já tem tudo pronto ali, é só uma questão de ampliar a quantidade da produção, e é isso que eles devem fazer. Isso que é a grande incógnita, vai ter isso mesmo, né? Outra coisa que eles falam é justamente sobre a questão do Ocidente abandonar esse salto alto e passar a fornecer diretamente armas mais poderosas para a Ucrânia, né? O Patriot foi certamente uma coisa positiva, mas o ideal realmente seria que os americanos deixassem para lá esse cuidado e dessem o ATACMS, dessem outras armas que permitiriam os ucranianos encerrar o assunto dessa guerra rapidamente, né? E a outra variável que ele coloca é a capacidade da China de se manter neutra nessa guerra, né? E a China até aqui não tem entrado na guerra. Teve até um encontro com o Putin, fazendo parênteses aqui rápido, no dia 31 mesmo, em que o Putin falou que ia aumentar a cooperação militar com a Rússia, coisa e tal. Mas entenda, isso daí não quer dizer que a China vai realmente ajudar a Rússia na guerra, né? Isso daí é o Xi Jinping se fazendo tentando escapar da pressão do Putin. E a questão toda é essa, né? A China importa muita coisa dos russos, mas tem a principal fonte, a economia chinesa gira em torno dos Estados Unidos. Então, a China não tem muito como ir para o lado da Rússia, senão ela quebra. Já não está com uma economia tão boa assim. Se fizer um negócio desse, sofrer sanções americanas, quebra, né? A questão é, o que vai acontecer com a China? E a última variável que ele coloca aqui é a capacidade da liderança do Zelensky e do Biden também de continuar mantendo esse apoio à Ucrânia, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que eles vão conseguir isso ao longo de 2023 e a Ucrânia vai certamente sair vitoriosa dessa guerra. Não sei se vai acabar em 2023, né? Vamos ver, isso daí, guerra é algo totalmente inesperado, a gente não tem como saber o que vai acontecer, mas eu acho que sim, que a Ucrânia tem tudo para ao longo desse ano receber as armas que ela precisa e com isso retomar todos os territórios, inclusive a Crimeia, né? E só para terminar aqui, eu vou botar um vídeo para vocês de uma explosão de um tanque russo, um T-90M, que explodiu e o turret dele, né, o canhão dele subiu, ficou 7 segundos no ar, impressionante. Olha só a imagem aqui. Танками первая была, еще одна. А вот та, что стоит вдоль, блядь, есть танк. Ой, да, хорошо полетел. Agora que apareceu o turret ali, né? Ou seja, ficou um tempão realmente, com um tempão no ar, né? E aí, eu estava vendo uma thread, acabou que eu separei essa thread para falar num vídeo há um tempo atrás, mas acabei não falando, porque às vezes fica muito longo o vídeo, a gente acaba não falando tudo que separa. Mas era um engenheiro de tanques explicando por que os tanques russos explodem o turret voa, né? E aí ele estava explicando, todo mundo sabe por quê, né? Porque o tanque russo ele tem um mecanismo de auto-loading e coisa e tal, e que então fica um monte de munição na parte de baixo do tanque. Se você dá um tiro que atinge aquela munição, a coisa explode e o turret voa, né? E a grande questão é, isso a gente sabe desde sempre isso daí, né? E a grande pergunta que era ali, por que os russos não fazem algo para mudar isso? Por que eles não mudam, né? Porque eles já sabem que tem esse problema desde a década de 1970.
por que eles não mudam os tanques deles? Né? E a resposta do cara foi muito interessante, realmente faz todo sentido no mundo. Que é o seguinte, se você vai morrer, não importa se você vai morrer com um turret explodindo ou não. O fato é, num tanque americano também, se você consegue dar um tiro e atingir a munição dentro do... consegue perfurar e entrar dentro da cabine, você já matou a equipe toda ali. Então, ok, não vai explodir o turret, mas e aí, né? Tá todo mundo morto de qualquer forma. Que diferença faz para o soldado morrer explodindo o turret ou o soldado morrer sem explodir o turret? No final das contas, não faz diferença nenhuma. Então, é por isso que os russos nunca mudaram esse desenho deles, porque eles entendem que, meu amigo, explode, voa, mas os americanos também morrem todo mundo dentro do tanque. Pode não explodir o turret, pode não voar o turret, mas morre todo mundo do mesmo jeito. Então, esse é o motivo do porquê que os russos não agem nesse tipo de problema, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.